em Mateus capítulo 1, versículo versículo 20. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas em receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse por, se procurar no dicionário, coloca lá qual o significado do por entre uma frase. O dicionário vai dizer que esse por significa como esposa, como alguma coisa, como. Ou seja, o anjo disse: não temas em receber Maria como tua esposa. Eu tive lendo a Bíblia de João Almeida, está escrito assim: não temas receber Maria, sua esposa. Olha o erro da sola escritura. Maria ainda não tinha casado com José. Ela estava noiva. Então, mal da escritura, deturpar a palavra de Deus. Por isso que eu gosto dessa tradução da Ave Maria. Ela é fantástica. Ela diz o certo. Por isso que Maria não teve filho com Jesus. Porque não poderia. Analisando, se realmente Maria tivesse junção carnal com José, ela estaria traindo o Espírito Santo. Ah, mas José estava prometido e casou com Maria. O povo tardo em pensar, tardo em raciocinar. É só os estudos deles e não basta. E depois diz que tem o Espírito Santo, né? Ele diz que Maria era esposo de José, de Jesus e do Espírito Santo. E que ele falou uma besteira. Não, ela é esposa só do Espírito Santo. José foi guardião. Por que ele foi guardião? Porque a vida de Jesus precisava ser preservada, certo? Então, José se tornou guardião. É guardião e não esposo, tá? Guardião e não esposo. Ele assumiu Maria como esposa para resguardar Jesus e Maria. Porque pela boca do anjo a gente dá a entender que realmente ela é esposa do Espírito Santo. Porque na tradição judaica, ou na tradição, ou em qualquer relacionamento, lá tá assim, o anjo falou: não temas em receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E a mulher que concebe daquele que se casa. Então, como ela não havia casado com José ainda, ela concebeu do Espírito Santo, ou casou-se com o Espírito Santo. Então, Maria casou-se unicamente com o Espírito Santo. José apenas foi o guardião, né? Foi o guardião. Essa explicação está na própria Bíblia, que o nosso irmão aí não tem, né? Ou ele não estuda. Vamos lá um pouquinho à frente. Em Mateus capítulo 2, versículo 19. Olha só, presta atenção aqui que o anjo fala. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta,
levanta-se, levanta, toma o menino e sua mãe, retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentaram contra a vida do menino. Ou seja, José, aqui o anjo está dizendo que ele é guardião, ele apenas está guardando, resguardando a vida de Jesus e de Maria, certo? Resguardando a vida de Maria. Por quê? Porque da boca do anjo não saiu: levanta, toma o menino e sua esposa e vai para a terra, né? Vai para a terra de Israel. Então ele não fala toma a sua esposa, ele falou toma o menino e sua mãe. O anjo estava dizendo que era para tomar a mãe de José, estava chamando a mãe de José. Eu acho que não, eu acho que estava só Maria, José e Jesus. Então quando ele se dirige a Maria, ele não se dirige a Maria como esposa de José, mas sim a mãe do menino. Aqui nessa passagem já dá a entender o vínculo rompido de esposo e esposa, porque o esposo seria o Espírito Santo. Então, aqui prova a virgindade de Maria. Mas vamos falar para mim, mas e os irmãos de Jesus que fala no Evangelho, o Salmo já está explicando a mãe dos meus filhos, os filhos de minha mãe, os filhos de minha mãe. Então o evangelista explica os irmãos que ele fala lá, os filhos de minha mãe. E quem que são os filhos de minha mãe? Aqueles a quem ela assumiu como mãe na união com José, quando José foi guardião, pois José era considerado pai de Jesus. José era considerado pai de Jesus. E José não teve relação com Maria. Por que ele é chamado pai de Jesus? Porque ele assumiu como pai de Jesus. Certo? E outra coisa. Perdão. E outra coisa. O Evangelho diz claramente, né, a respeito do primogênito, mas isso daí é outra história, outro esclarecimento que só a Escritura, infelizmente, cortou, para refutar o que os católicos acreditam desde os primeiros cristãos, tá? E o Evangelho fala sobre o que aconteceu, né, com José. José, quando soube da gravidez de Maria, ele tentou rejeitá-la. Mas vamos entender a tradição da época de Jesus. Por que ele tentou rejeitar ela secretamente? Porque esse rejeitá-la significa que ele assumiria o erro de engravidá-la antes do casamento. Já começa por aí. Por quê? Ele ficou com medo de denunciá-la. Porque se ele falasse para a família, esse filho não é meu, na época de Jesus, aquelas que adulteravam eram o quê? Pode me explicar? Quando Jesus escrevia lá no chão, lá que apresentaram para ele uma adúltera, o que eles estavam na mão?